Brasil foi o maior importador de escravos do mundo. E nós, brasileiros, herdamos muito dos costumes e dos hábitos dessas pessoas trazidas à força do continente africano. Um professor de História do Brasil, da Universidade Federal de Alfenas, reuniu no livro Lágrimas de Sangue relatos médicos sobre a saúde dos escravos. Um jesuíta italiano de nome André João Antonil, que viveu no país entre os séculos 17 e 18, disse a respeito da escravidão: o Brasil é o inferno dos negros. A frase está no livro recém-lançado pelo professor de História e pesquisador da Universidade Federal de Alfenas, Alisson Eugênio. Lágrimas de Sangue reúne relatos de médicos da época sobre os problemas de saúde dos negros escravos. Quando você lê os relatos médicos, e isso é intencional por parte deles, é comovente. Porque eles contam histórias dos indivíduos. Eles não falam da situação geral, mas eles falam muitas vezes eles contam história de pessoas. Então, é comovente. A vontade que se tem é de chorar lágrimas de sangue. O Brasil foi o maior importador de escravos do mundo. Dos 10 milhões de africanos que foram vendidos para o Caribe e para as Américas, 4 milhões vieram para cá. O pesadelo era interminável. Retirados à força de sua terra, eram obrigados a cumprir jornadas a pé, desumanas até o litoral. Debilitados, eram enfiados em navios negreiros, numa viagem que podia durar meses. O lendário Mohamed Baquaqua, escravo que viveu no Brasil e escreveu uma autobiografia, sofreu na pele essa perseguição. Disse ele: fomos arremessados, nus, porão adentro, os homens apinhados de um lado e as mulheres de outro. O porão era tão baixo que não podíamos ficar de pé. Éramos obrigados a nos agachar ou sentar no chão. Noite e dia eram iguais para nós. O sono nos sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. Ficamos desesperados, com o sofrimento e a fadiga. Quem sobrevivia à travessia não tinha alívio ao chegar ao país. Muitas embarcações chegavam aos portos com um grande número de escorbúticos. Os pais se conheciam pela pele escamosa, febre, hemorragia e dentes enegrecidos. A doença era provocada pela falta de vitamina C e muitas vezes assim, doentes, tinham que seguir com seus senhores para mais uma jornada após os leilões. Para o vasto interior do país eram conduzidos outra vez, em limbambos, com a carga das encomendas dos colonos, distante do litoral, pelas costas. Os destinados às montanhas de Minas Gerais, por exemplo, ainda precisavam subi-las durante dias, e não poucos ficavam pelo caminho. Libambo era uma cadeia de ferro que prendia os indivíduos pelo pescoço. As doenças em solo mineiro receberam destaque na obra do professor Alisson. Em Minas Gerais era muito comum problemas pulmonares devido à atividade mineratória, bronquite, pneumonia, a tuberculose, porque juntava também as más condições de vida e eles se aglutinavam em senzalas insalubres. Se as doenças físicas eram praticamente ignoradas, o que falar das doenças de outra natureza? Uma das moléstias mais comuns na população escrava, o banzo, conhecida como doença da melancolia, sintomatizada por um profundo abatimento, que normalmente culminava na morte. Provocava dolorosas feridas na alma. Sobre o banzo, há um relato comovente. Entre tantas cargas de africanos remetidos para o Brasil, estava uma escrava, que se entregava a um tal de fastio, por efeitos de banzo, que nada queria comer. Veio a saber que seu marido, a quem tanto amava, havia dado a ela, com ingratidão, a dura escravidão. Assim, viveram sem proteção até meados do século XIX, quando a preocupação com a saúde entrou em pauta.
O tráfico ele é encerrado em 1831, mas para valer mesmo só em 1850. Mas em 1831 já estava encerrado, virou contrabando. Então, a partir daí, os senhores começaram a se atentar mais para o problema de saúde dos escravos. Aí que começaram a contratar médicos para fazendas, etc. e tal. Por quê? Porque o preço do escravo começou a crescer. Então, é uma questão de custo. Lágrimas de Sangue é um livro fundamental para quem estuda o tema. Para o leitor leigo, a obra ajuda a entender o país através do seu passado. Passado que levou o padre Antônio Vieira, em um dos seus mais famosos sermões, o 14º, a comparar o sofrimento dos escravos ao Calvário de Jesus. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte de dia sem descansar. E tais são as nossas noites e nossos dias. Cristo despido em tudo, e vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a nossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio.